Eu estou pensando aqui como fazer uma conexão com isso tudo, né? Mas vamos lá. Obrigado. Espetacular, obrigado. Tentando, né, trazer para a contextualização desse painel e falando de empreendedorismo social de impacto, né? Todas as apresentações aqui trazidas, elas, sem dúvida nenhuma, trazem uma manifestação de empreendedorismo social de impacto. Como fazer uma conexão disso tudo? Eu estava tentando construir aqui e eu queria compartilhar com vocês um conhecimento, pelo menos a academia, as universidades colocam dessa forma, né, que é um conceito do triple hélice, ou hélice tripla, se a gente quiser traduzir, né? O que é essa tal da hélice tripla, né, que tanto se estuda? É iniciativa privada, as empresas, as indústrias e assim por diante, as universidades, a academia e assim por diante, e o governo, tá? No meio dessa história toda, se a gente conseguir aqui imaginar, contextualizar como se fosse uma hélice mesmo, né, com 3 pás aqui, tem um motorzinho aqui no meio que gira tudo isso. E esse motorzinho se chamam as instituições, ou, né, as entidades privadas, sem fins lucrativos, as entidades do terceiro setor, como a gente acaba falando. Então, quando você traz uma experiência como essa, né, compartilhando um banco comunitário, um espaço de coworking comunitário, você traz um lado que é o seguinte, onde o Estado não consegue ocupar tudo isso pelo seu tamanho. Então, a tentativa de acelerar isso, de reduzir isso, é o que tem trazido esse propósito transformador massivo, James. Então, eu queria fazer essa rápida contextualização, porque o que nós estamos aqui nesse palco aqui, né, é representando exatamente essa esfera da sociedade que gira esse motor, que são instituições sem fins lucrativos, que são entidades do terceiro setor e que promovem o desenvolvimento, seja através de uma cultura empreendedora, seja como ações de fomento ao empreendedorismo de impacto e ações na prática propriamente dita, tá? Então, eu queria passar primeiro para o Juliano, que foi o nosso primeiro painelista, dizendo assim, Juliano, como tem sido a tua visão, apesar de você agora recentemente ter deixado a Endeavor, né, depois de uma longa jornada como diretor na Endeavor, como está a tua visão com relação a essa questão da cultura empreendedora no Brasil, aí dos últimos, por exemplo, 5 anos? Será que a gente está conseguindo realmente avançar nesse aspecto? Eu tenho as minhas convicções aqui, mas eu queria ouvir de você qual a tua experiência, por favor. Boa. Bom, acho que tem uma... Eu sou meio crítico do momento que a gente está vivendo, para o bem e para o mal. Então vamos lá. Acho que a gente está vivendo um momento muito especial, porque cada vez mais tem gente empreendendo, ponto. E quanto mais gente empreender, melhor. Então, independentemente disso, seja no social, seja no negócio, seja no cultural, seja no que for, quanto mais gente empreendendo, melhor, porque empreender tem a ver com liberdade. Empreender tem a ver com a sua capacidade de gerar impacto a partir daquilo que está na tua mão e daquilo que você consegue juntar. Então, quanto mais gente empreendendo, melhor. O problema para mim é que a gente está vendo uma hype. E a hype tem algumas coisas que não são tão legais assim. Para mim, o mais crítico da hype é a gente perder as referências, é a gente perder a capacidade de entender o que é bom disso, aquilo que é picaretagem disso, tentar juntar o que é aprendizado real do que não é. Então, acho que a gente tem um enorme desafio no momento que a gente está hoje, de como é que a gente se fortalece como cultura, que eu acho que, eu tô há 20 anos fazendo isso. 15 anos atrás a gente fazia evento de empreendedorismo, tinha que pegar nego na porta, deixou cair o RG na porta, botava para dentro, porque não tinha ninguém. Então, mudou muito esse negócio. O desafio agora é entender se a gente não está indo para um outro lado, onde a gente está endeusando e não cobrando resultado, e não vendo transformação na ponta de verdade. Obrigado, Juliano. Eu vou fazer um gancho da tua colocação, né, de vivendo esse hype ou esse empreendedorismo de palco. Você colocou na tua apresentação, inclusive,
empreendedorismo de palco, e passar a palavra para o James. James, como você tem percebido, vocês têm um veículo, né, de investimento em startups aí, de empreendedorismo social de impacto, tem o ecossistema da Jupiter, né, do Júpiter, que quem não é de Curitiba, é um ecossistema de bastante dinamismo e arrojo empreendedor aqui em Curitiba. A gente vem acompanhando a evolução disso há algum tempo. Como está a tua percepção com relação a essa? Ainda tem uma hype muito grande do ponto de vista do empreendedorismo social de impacto, ou parece que as coisas estão começando a ficar mais pé no chão e dando mais resultado? O que você... Sandro, você começou a tua exposição anterior falando tripla hélice, etc., governo, corporações. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que hoje as potencialidades estão descentralizadas. O poder que você tem na mão hoje, um governo, uma grande corporação ou uma universidade não tinha 20 anos atrás. Isso permite com que todos nós sejamos agentes dessa transformação através das nossas iniciativas individuais em todos os campos, nas redes sociais, nas startups sociais, nas iniciativas sem fins lucrativos, com fins lucrativos, na Favela Holding, né, nas iniciativas todas que estão acontecendo. O exemplo que ele deu aqui, de descentralização da atividade financeira, blockchain está trazendo isso. Então, quando a gente fala de empreendedorismo social hoje, a gente quer dizer o seguinte: todos podem ser agentes de transformação. Por isso que o conceito é muito amplo. Hoje nós não podemos mais pensar que governo, corporações, universidade ou igreja tem centralizadamente a solução. Isso é importantíssimo de nós pensarmos. E é isso que está acontecendo hoje. As iniciativas são milhares de iniciativas. O que foi feito em Curitiba nos últimos 2 anos aqui é fantástico, você sabe disso. Como isso está acontecendo? Tem uma hype, tem a picaretagem, tem os talkers que vão lá, só falam, não impactam nada. Mas tudo isso faz parte... Mas tudo isso faz parte do ecossistema, não importa. O que é importante é ver do alto o que está acontecendo. Do alto está acontecendo muita coisa, um plano maior. Isso é que é importante. Temos que pensar descentralizadamente. Olha, há males que vêm para bem. Hoje está todo mundo desconfiado de governo. Essa desconfiança do governo nos faz agir. Nós temos que agir. Nós percebemos que os governos não dão conta. Nós estamos aprendendo com os youtubers. Nós percebemos que as universidades não dão conta. Nós estamos fazendo e publicando nossas próprias músicas, nossos filmes. Em 2015 foram publicadas 6.500.000 músicas no planeta. Isso é descentralização. Todos os setores são afetados. A Renault é afetada pela descentralização. Tudo está sendo afetado. Eu acho que é esse o principal foco do empreendedorismo social. Cada um de nós pode realizar responsavelmente pela sua sociedade. E por isso um propósito massivo mesmo, transformador, quer dizer, totalmente conectado, né? Tiago, há algum tempo vem se falando que esta economia em transição, né, que a gente abriu esse painel aqui na primeira palestra, né, ou antes da palestra do Kaique, da Renault, falando nessa economia em transição, e essa economia tem alguns elementos. Um deles é o conceito do multimoedas, ou seja, a moeda não é mais somente a moeda como a gente conhece, e vocês são prova e testemunha disso. Eu confesso que eu nunca tive a possibilidade de interagir num intercâmbio de uma moeda que não seja a moeda do Banco Central, seja onde ele for, pode ser um euro, pode ser dólar, pode ser, mas tem um banco regulador. Como é essa experiência de vocês, dessa troca daquele dinheiro que você, não sei se está aqui ainda, já circulou, acho que você perdeu aquele R$1 lá. Tá aqui, ó. Tá lá com o Leonardo, que está sem crachá. O André, puta, você tirou o crachá, André? Tá. Então, porque eu estava assim, crachá e sem crachá, agora você tirou. Mas assim, eu queria saber como está sendo essa experiência de vocês de criar esse microfunding de projetos sociais e essa troca e esse compartilhamento até de serviços mesmo nessa moeda. Então, a gente está em São Paulo, a cidade que tem uma das maiores economias da América Latina, mas tem pessoas que passam fome, né? Então, 70% do empréstimo que a gente faz
dessa moeda é para comprar comida. Então, no final do dia, não tem tanta palavra complicada e tanto nome em inglês para explicar o que a gente faz, que é colocar comida na mesa de quem tem fome. Por isso que a poesia fala, tem gente com fome. E não é com fome de comida, é fome de inovação, é fome de cultura, outras fomes, né? Fome de inovação, de renovação política, né? Então, na verdade, o que a gente faz é colocar no lugar as coisas da onde nunca deveria ter saído, que é solidariedade, igualdade, né? São coisas, né, que quando a gente vai pesquisar, você nunca vai chegar em lugar algum se você não sabe de onde você veio. A primeira coisa que a gente fez foi conhecer a história dos nossos avós na nossa comunidade, que foram os primeiros moradores do Capão Redondo. É um lugar que já foi considerado uma comunidade inviavelmente econômica, mas hoje tem 6 McDonald's, tem 3 shoppings, né? Então, é dessa potência que a gente está falando. Então, o que o banco está fazendo hoje é a gente ser um espaço de referência na nossa comunidade para tratar de um tema que sempre te negaram, né? Sempre negaram a falar do lastro, sempre negaram falar dos juros. E a gente está num país que quanto mais rico você é, menos juros você paga, e quanto mais pobre você é, mais juros você paga. Então o banco, ele é muito mais do que só a transação física entre o dinheiro e a pessoa que está com fome. É uma libertação da mente da pessoa de como que funciona o sistema bancário. A gente tem aulas, a gente tem escolas lá na comunidade que ano passado teve 25 aulas de matemática, porque teve greve dos professores, teve ocupação das salas. Então você está falando de uma comunidade que não tem a matemática no seu dia a dia, então é bem difícil, né? É bem diferente da Rio Branco, é bem diferente do Mackenzie, é bem diferente das outras escolas, né? Lá na Quebrada você encontra escola que tem lixão na frente. Então, como que a gente vai aprender, né? Você não vê lixão na USP, você não vê lixão na frente do Dante, né? Você só vai ver lixão nas escolas na periferia mesmo. É lixão mesmo, as pessoas colocam lixo na frente da escola porque é o único lugar que o lixeiro vai retirar, né? Tem umas caçambas lá e é na frente da escola. Então o banco é isso, né? O banco é esse fluxo econômico que tem esses números, mas é muito mais do que isso, né? A possibilidade da gente tirar a nossa comunidade das páginas policiais para ocupar as páginas culturais, que é o que a gente faz com o Festival Percurso, que aí é um grande evento que já tocou Seu Jorge, Mano Brown, Baiana System, Flora Matos, é onde a gente traz dinheiro novo para a Quebrada, que é uma feira de economia solidária gigantesca. E, é o dia que a gente vende muita coisa, cada empreendedor consegue vender até R$2.000, R$3.000. A gente está falando de mais de 150 empreendedores nessa feira, que dura mais de 10 horas. E estou aqui aprendendo pra caramba, fui lá, obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui aprendendo com essas pessoas que têm uma paixão, né, em fazer. Depois o Otávio tinha que vir aqui para falar dos bastidores, né? Porque tem essa coisa linda, maravilhosa que está acontecendo, mas só a gente sabe o veneno que é realizar um evento desse tamanho, muitas vezes sem apoio do governo. A conta nunca vai fechar mesmo, então essa já é um aprendizado que a gente está tendo. A conta nunca vai fechar porque o nosso compromisso é com as pessoas, não é com as marcas. O nosso compromisso não é com as corporações, é com as pessoas. Dessa inclusão cultural que a gente viu ali acontecendo e a transformação de vidas, de pessoas saindo das quebradas. Hoje é coreógrafo da Madonna, de vários... Nossa, só bagulho louco. Estão mandando uma mensagem para nós ali que a gente precisa... Sandro, encaminhar, parar. Parar, agora. Você viu que não veio para você, foi para mim, né? Pessoal... Ai, quer falar? Eu vou no Gogó, vai lá. Porque ano passado eu ingressei num movimento político, eu nunca fui ligado nesse lugar de política no sentido de discussão, mas como ontem eu falei, a gente sempre tem duas opções, né? Ou ficar reclamando ou fazer alguma coisa para resolver. E me identifiquei com um movimento chamado Agora,
onde eu conheci o Thiago, o Juliano Seabra, o Diogo Búcio, a Nathalie aqui de Curitiba também, o Gustavo Arnes, enfim, pessoas que querem impactar a agenda do governo, porque a gente passa muito tempo reclamando, mas na verdade lá na ponta ninguém chega para fazer algumas coisas. Tem vontade, mas não conhece os caminhos. Então eu queria que o Thiago também aproveitasse, porque nesse lugar, junto com o Agora, está tendo um movimento chamado Renova. E acho que o Thiago está fazendo parte, que é uma preparação para pessoas estarem ocupando esses lugares políticos. Porque às vezes tem vontade, entra, mas é absorvido pelo próprio sistema, né? É mutado pela máquina. Então são pessoas que estão sendo preparadas para poder terem discurso com propriedade nesses lugares. Até para politizar, para as pessoas saberem que isso está acontecendo. Se o Thiago pudesse dar uma palavra de... Bota 3 minutos a mais do tempo, porque acho que é de importância que estamos fazendo aqui. Chefe liberou. Pode. Estamos de acordo? Todo mundo vota que sim? Já que isso é democracia. Vamos lá. Então, o Movimento Agora faz parte de vários movimentos em que as pessoas estão se movimentando para que a gente possa ter mais orgulho do nosso país. Eu acho que o que a gente está fazendo é isso, a gente vê, de um lado, tanta pauta positiva, tanta história de superação, e essas histórias não chegam. Em Brasília, muito assessor baba-ovo, que não faz com que a gente não chegue com as nossas pautas lá e faz com que a gente esteja no Brasil, que parece que é um outro caminho. Isso que vocês viram apresentando aqui, nem parece Brasil, é coisa de Europa, Amsterdã, e o bagulho é louco, entendeu? Então, assim, esse lance que a gente está fazendo, tem várias pessoas no Brasil todo que tem um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, eu ingressei no Agora porque eu necessito de networking, eu necessito de rede, eu necessito falar não para as pessoas que eu falo todos os dias lá no Capão Redondo, eu preciso ampliar a minha voz. E a minha voz eu amplio participando de movimentos como Bancada Ativista, que vai lançar uma série de candidatos em São Paulo, transexuais, homossexuais, negros, é a diversidade na política, né? Tem o Movimento Agora, né, que é super bacana, pessoas maravilhosas participam, o Ju, o Diogo, o Otávio, tem até o Luciano Huck também, né? Então, assim, tem de tudo. E o Renova é um grupo que foram mais de 4.000 inscritos, 100 selecionados, para poder, é tipo um cursinho dos candidatos, né? Então são várias aulas, aprendi muita coisa eu tenho uma filha de 6 meses, chama Maria Flor. É minha primeira viagem hoje, depois que ela nasceu. Então eu estou nesse momento, entendeu? Então eu tô me preparando, né? Acho que nessas agora de deputado estadual, mas vereador tô vindo aí com tudo. E vamos que vamos, Renova, maravilhoso, pessoas do Brasil todo, é uma formação muito, muito bacana mesmo. E, ampliei minha voz cada vez mais, pessoas do Brasil todo conhecendo a nossa história, a gente levando essas histórias lá para a nossa comunidade e a gente levando nossa história com essas pessoas. E é isso, depois vocês dão uma bugada lá, Renova, Bancada Ativista, Agora, tem muita, muita coisa bacana nesse lance da renovação política que tem tudo a ver, né? 1 minutinho. 10 segundos, tem 5 segundos. Acho que tem 2 coisas importantes, né? A gente fala tanto, pegando o gancho do que o Otávio e o Thiago falaram, a gente fala tanto de mudança, precisa mudar, parará, chega em outubro a gente escolhe as mesmas pessoas que a gente escolheu na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E basicamente o que o Agora está fazendo do ponto de vista de agenda, que é para ajudar a construir uma agenda de transformação do país, renova, com a possibilidade de você ter pessoas de diferentes espectros políticos, independente de você querer votar na esquerda, na direita, no centro. Normais, né? Exato, as pessoas são normais, elas não se matam, exato. E basicamente a ideia é, você vai ter a gente vai ajudar a preparar uma lista de
gente que está a fim de fazer diferente. Então, se eu puder deixar alguma coisa totalmente fora do tópico, mas totalmente dentro do tópico, outubro está aí, dá uma olhada no Renova, dá uma olhada no Agora, dá uma olhada nos movimentos de transformação, escolhe um, mas só se compromete em não escolher o que a gente escolheu nos últimos 30 anos democráticos. E todos esses movimentos se juntaram e eles vão lançar o Tinder dos candidatos. O Tinder dos candidatos. Vocês vão colocar o perfil de vocês e o robozinho vai te levar na pessoa que é o seu perfil. Então, se demete, todo mundo. Pessoal, eu só queria... James, você quer só concluir algum raciocínio, 30 segundos, um minutinho, alguma... porque infelizmente a gente tem que encerrar agora, né? Mas eu queria só rapidamente, aproveitando o espaço que ainda foi cedido, né? O pessoal da organização está começando a ficar bravo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém levanta a mão, vai ganhar um brinde. Eu quero fazer parte da rede dele. Eu ia te oferecer um livro, mas você já tem o livro. Você tá... Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Quem é de Curitiba? Você quer fazer uma pergunta? Então você ganhou um livro, já vou te dar o livro de presente. Eu já estou lendo o livro. Você também já está lendo? Eu já tenho o livro. Eu queria perguntar sobre a questão da favela e do banco na favela, na comunidade, seja o nome que for, em relação ao que você falou do dinheiro chegando da arma. Como que é essa relação de vocês com o tráfico lá? Porque eu imagino, só imagino, que vocês estão tirando o mercado desse outro pessoal de tráfico de drogas e tal, que também mantinha de certa forma a comunidade, deve manter ainda de alguma forma. Então, como que é essa relação de vocês, assim, no início e hoje? É uma relação de empreendedores, né? Eles vendem droga e a gente vende microcrédito, serviços financeiros. E a gente até tem uma relação... A gente cresceu junto na mesma comunidade e muitas das vezes é os únicos que apoiam as coisas nossas. E às vezes a gente fala brincando, né? Que assim, é o melhor apoio ao do crime, que ele não pede para botar logo e ele não pede para ser anunciado. Então é o melhor investimento. Tô zoando, viu? Mas é uma relação de muitas vezes eu vejo que o crime ele quer fazer mais redução de danos do que o próprio governo, né? Então o governo vem com polícia, punitivismo, encarceramento em massa, enquanto do outro lado você tem apoio, vem aqui. Eu faço um trabalho na minha comunidade que é turismo, na nossa comunidade, então lá a gente tem 13 quilômetros de grafite, tipo, muito grafite, é um bairro grafitado lá na nossa região, e a gente anda tranquilamente pela comunidade. Nesse momento, é um momento em que a gente testa a nossa relação, né, com a comunidade, se é uma relação que está sendo bacana. Então, assim, não há mercado porque é uma fila gigantesca, né? Não há mercado porque é uma fila gigantesca. Um vai morrer hoje, já tem outro para ocupar o lugar. O que a gente não tem é alternativas viáveis, né? De geração de trabalho e renda, né? O que a gente faz é isso, é pegar aqui, você é poeta, quer lançar um livro? Toma aqui, 5.000, o livro se faz assim. O jovem entra na nossa casa com uma ideia de fazer um livro, sai no outro portão com o livro na mão. Tem 2 portões a nossa casa, justamente para isso. E já sai comercializando, vendendo nos saraus. A gente tem um jovem lá que é best-seller da quebrada. Ele vendeu 450 livros em 3 meses. Pagou o banco e fez de novo a reimpressão. Então, assim, é disso que a gente está falando, de pessoas que têm um potencial, só que tem que ter muito mais agência Solano Trindade. É o que o Gil falou, assim, a gente tem que ter mais Thiagos, mais agências Solanos no Brasil, entendeu? E o que a gente precisa é desse reconhecimento do poder público. O reconhecimento da comunidade a gente já tem,
né, que é super importante para as coisas acontecerem, mas tudo isso, quem é o principal investidor dos nossos empreendimentos somos nós mesmos. Né? A gente não tem apoio da prefeitura, né? Assim, quando tinha governo no país, né, nos outros, tinha a Secretaria Nacional da Economia Solidária, que colocava uma grana no banco comunitário, dava um oxigênio, né? Hoje não, hoje é a gente vendendo feijoada. Ontem eu estava cuidando da churrasqueira, estava dando cerveja no bar, queria que o Brasil tivesse ganhado, porque o nosso bar estava aumentando de pessoas cada vez mais, mas enfim, não rolou. Mas é isso, é essa relação. Bom, gente, ganhou, vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro. Obrigado. Bom, gente, infelizmente nós temos que encerrar o painel, porque dava conversa aqui para bastante tempo. É uma pena. Mas agradecer imensamente, Juliano, a tua gentileza de ter vindo, Tiago também, James, muito obrigado. Obrigado por tudo que você tem feito aí pelo ecossistema da nossa cidade, no que tange a empreendedorismo social de impacto. Agradecer a todos vocês e dizer o seguinte, a gente vai distribuir aqui uns folderzinhos desses. Empresta para mim, Tiago, só um minutinho. Essa aqui é a capa do livro, se chama Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro, e aqui atrás tem um QR Code. Esse QR Code você simplesmente baixa e tem o livro digital. Então, para quem tiver interesse no tema, tem histórias aqui, é um compartilhamento de histórias muito bacana, maravilhoso. Mais uma vez, gente, muito obrigado por essa tarde super legal, e amanhã a gente tem mais. Amanhã nós temos mais 2 painéis aí no período da tarde. Obrigado.